SEI Podcast. História, política e religião em prol do pensamento crítico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Vicente. Estamos aqui para iniciar esse piloto de podcast. Eu sou analista de TI, curioso na parte de história, filosofia e ciências sociais. E do meu lado está o meu amigo Jefferson. Jefferson, se apresenta aí, meu amigo. Olá, Eric, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu me chamo Jefferson Ramalho, sou professor, escritor, tenho formação em teologia, foi inclusive a minha primeira formação, né? Em 2005, pelo Mackenzie, depois eu emendei uma outra graduação, fiz história, porque desde a primeira eu já me interessava mais pelo estudo de história do que propriamente de teologia. Concluindo história, fui para o mestrado, fiz ciência da religião e depois, em 2014, eu entrei no doutoramento. Concluí agora em 2018. Então, te agradeço muito, Eric, por esse papo, por essa oportunidade de conversa nossa aí, que a gente consiga pensar um pouquinho a respeito dos temas que serão propostos aí. A gente vai conseguir sim. Cara, eu gostaria de falar com o pessoal aí que a gente está iniciando esse projeto, né? E a gente tem vários planos, a gente já tem o site nadasei.com.br, que tem alguns textos meus, alguns textos do Jefferson, e a nossa ideia é acumular um portal onde você possa desenvolver e trabalhar o seu pensamento crítico, tanto na parte de história, filosofia, antropologia e diversos outros temas da área de humanas. Se você achar legal o trabalho e quiser também ajudar a gente tem um lugar onde você pode contribuir financeiramente para que a gente também possa comprar alguns materiais, possa nos ajudar aí no apoio do pagar os servidores, e também aí para a gente tomar um vinho, uma cerveja e contribua. A partir de R$1 você pode contribuir. O endereço é padrim.com.br/nadasei. padrim.com.br/nadasei. A partir de R$1 você já está nos ajudando bastante. Outra forma de nos ajudar também é você nos seguir nas nossas redes sociais. Basta você entrar lá no nosso site, nadasei.com.br, e você vai ver na lista do podcast ou mesmo nas redes sociais do site, você pode nos seguir no Twitter, pode nos seguir no Instagram, no Facebook. Faz isso aí, ajuda a gente, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você acha que vai se interessar em discutir sobre assuntos relacionados à história, religião, política, filosofia, que vai ser muito legal para a gente crescer junto. Hoje nós vamos aqui conversar sobre um assunto que tem sua importância cravada ao longo de toda a história, as relações entre religião e política. Com isso, como isso foi no passado, como estamos hoje e quais são as possibilidades do amanhã, dado o atual cenário. Dito isso, eu falo com o meu amigo Jefferson. Jefferson, fazendo um recorte do passado, vamos falar especificamente de como essa relação se deu entre a religião cristã e a política. Fala pra gente como é que isso aconteceu, faz esse recorte pra gente lá no início de tudo. Bem, Eric, a gente precisa primeiro se situar, né? Em que momento histórico a gente está explorando para poder pensar ou, de repente, sinalizar o início desse fenômeno, dessa aliança que a gente identifica até hoje de maneira muito clara na sociedade entre a religião e a política, em particular a religião cristã, né? Em linhas gerais, né, a gente costuma ver nos manuais de história, tanto de história do cristianismo, como de história geral mesmo, os livros que a gente vê a garotada aí estudando no ensino fundamental, no ensino médio, que esse encontro meio que até definitivo entre religião e política, ou religião e Estado,
E é bom dizer o seguinte também, né? Sempre que a gente falar aqui religião, a gente está se referindo à religião cristã em particular, né? Ou a igreja, ou a instituição religiosa cristã, né? Teria sido no século IV, no início do século IV. E, da mesma forma, costuma-se associar essa aliança à figura de um imperador romano em particular, que teria sido o imperador Constantino, também chamado muitas vezes de Constantino I ou de Constantino o Grande. Essa nomenclatura aí, essa denominação, esse complemento Constantino o Grande, se deve a uma tentativa de compará-lo, em termos de grandeza e de importância, a Alexandre o Grande, né, que foi o grande imperador grego, macedônico, responsável pela expansão na época do império e da cultura helênica. Então, costuma-se fazer essa associação, né, entre cristianismo ou religião cristã e política, tomando como ponto de partida aí, quase que de forma exata, né, como se a história fosse uma ciência exata, a figura do imperador Constantino. Mas a gente precisa, de alguma maneira, problematizar isso, porque a gente sabe que a história é muito complexa e as fontes que tratam a respeito disso, elas divergem muito, né? A gente pode falar um pouquinho depois a respeito dessas fontes, inclusive, elas divergem muito na maneira como elas relatam esses encontros e desencontros, né? Nós estamos falando do início do quarto século, ou seja, anos ali 310, 320, tá? Entre os anos 310 e 320. E no ano de 312, em particular, teria acontecido, segundo os historiadores mais tradicionais, né, que se amparam aí na documentação literária mais clássica, teria sido o ano da conversão do imperador Constantino. Ele teria, em 312, se tornado um devoto do Deus cristão, teria adotado para si a religião cristã como forma de fé, de crença, de devoção, e, consequentemente, pessoalmente, ele estaria ali rompendo com a sua crença e a sua associação às divindades politeístas tradicionais de Roma, né? Era muito comum a religião estar associada ao Estado, no Império Romano e em outras civilizações antigas. Não é a aliança entre a religião cristã e o Império Romano que vai inaugurar essa aliança entre religião e poder político. Isso já existia, tá? Já era uma coisa comum. Aliás, os próprios imperadores, havia o hábito, né, de um costume, uma tradição, uma prática, que os imperadores romanos terem uma espécie de filiação ou de associação a alguma divindade romana, independentemente de qual fosse, porque se acreditava que aquela divindade a qual o imperador estava associado o protegeria, o guiaria nos seus feitos, nas suas decisões, nas suas batalhas, nos seus empreendimentos enquanto dominador do império. E o início do quarto século, em particular, ele é marcado também por uma situação bastante complicada para a religião cristã, que é a da perseguição, né? A religião cristã, enquanto movimento, muito mais do que como religião institucionalizada, isso vai começar a acontecer exatamente naquele momento em diante, de forma muito lenta, mas enquanto movimento religioso, quase que uma espécie de partido, né, de partido político na sociedade, era muito minoritária, já tinha passado por vários momentos de perseguição e não perseguição promovidos pelo Império Romano até então, mas no ano de 313, em particular, o imperador romano Diocleciano teria iniciado uma série de perseguições, né, no que incluía mesmo condenações à morte, torturas diversas, àqueles que se identificassem como adeptos dessa religião, desse movimento. Então, o ano de 303 é marcado aí pelo início daquela que seria a última perseguição do Império Romano
a religião dos cristãos. Então, essa aliança, esse início, né, de aliança, de acordos, ele se dá exatamente num momento bastante tenso, né? No momento em que os cristãos estão sofrendo perseguição, não são uma religião em ascendência, nem em ascensão numérica, muito pelo contrário. Se estão sofrendo perseguição, eles estão diminuindo, eles estão aos poucos diminuindo e acabando, embora eles já estivessem presentes em pontos estratégicos do Império. A situação para os cristãos naquele momento é bastante complicada. Eles estão diminuindo numericamente. E se nós fôssemos pensar em termos de representação em relação à totalidade populacional do Império Romano, os cristãos estavam ali entre 5% e 10% da totalidade do Império, não representavam mais que isso. Então, é até um pouco complexa aquela leitura que se faz, né, de que o imperador Constantino se aproximou dos cristãos por interesse, porque ele teria vantagens junto com eles e tal, associando-se a eles. Não, dificilmente essa interpretação faça algum sentido hoje, porque, aliás, o próprio historiador francês Paul Veyne já problematizou essa leitura, essa interpretação, porque o imperador romano não iria buscar vantagens em um movimento que estava em decadência, estava perdendo força, perdendo número, perdendo pessoas, né? Então é possível que ele tenha mesmo se tornado pessoalmente um adepto do Deus dos cristãos, etc. Agora, o que mais nos chama a atenção são os efeitos dessa aliança, dessa associação, né? Ou seja, quais são as consequências iniciais, imediatas, que nós vamos identificar, que nós vamos enxergar nesse processo, tá? Eu não sei, Eric, o que você está pensando, se a gente deve agora pontuar aqui alguns episódios específicos, estratégicos aí, que marcam essa aliança. O que você acha? Então, eu achei interessante que quando você coloca isso para mim, eu já tinha ouvido você falar anteriormente sobre essa problematização mesmo da questão da união de Constantino com os cristãos por interesse, e que tudo isso é muito problemático, e mesmo porque hoje as linhas de pesquisas aí mais sérias já descartaram essa ideia, porque os cristãos eram uma minoria assim que não fazia nenhum sentido uma aliança para se beneficiar politicamente disso. Só abrindo parênteses aí, desculpa te cortar, Eric, mas assim, isso. Essa interpretação de que Constantino teria se aliado aos cristãos e ao Deus dos cristãos por interesse, por estratégia, por cálculo, ela foi pensada por um historiador suíço do século XIX, muito famoso e muito importante, chamado Jacob Burckhardt, tá? Que é um grande estudioso também do período do Renascimento. Tá? Então é bom que se diga isso, né? Ele que é o responsável por essa leitura, por essa interpretação. Mas depois essa leitura acabou aos poucos sendo superada, repensada, tanto que hoje já se pensa de maneiras mais abrangentes a respeito desse processo, né? Mesmo porque, pelo menos assim, até onde eu consigo entender, parece-me que quem se apoiou mais nisso tudo, se alavancou com essa parceria, foi muito mais a igreja cristã, mesmo se a gente pega o Eusébio o tempo todo exaltando o Constantino, né, meio que dando uma puxada de saco mesmo, assim, até mesmo aparentemente se ancorando nisso para se manter ali do lado daqueles que estavam em evidência ali no meio político, se manter e, de certa forma, assegurar a igreja também no meio de tudo isso. É isso mesmo, Jefferson? Você tocou em dois pontos importantes. Primeiro, né, essa leitura, que inclusive é uma da qual eu compartilho,
de que a igreja, sim, né, enquanto movimento em busca de uma legalização para depois se institucionalizar, que via mais as possibilidades de vantagens ao se aliar, se aproximar do império, do que o contrário, né, o império buscando algum tipo de vantagem ao se aliar à igreja, né? Então, assim, já exatamente isso que você coloca, né? Já o olhar oposto, né, o da igreja, pensando em obter vantagens ao se aproximar do império, aí sim a gente pode explorar, porque a gente tem bastante informações que nos confirmam essa hipótese. E um outro ponto que você coloca é a citação que você faz ao Eusébio. O Eusébio, ele além de outros escritores e de outras documentações, ele é o responsável pela narrativa principal e pioneira a respeito de Constantino e desse processo de associação Então, entre cristãos em Roma, né? aí então eu vou para a segunda questão aqui que eu queria também te perguntar sobre isso. É assim, porque baseado naquilo que você mesmo falou, que o Burckhardt colocou no século XIX, tudo, e que vinha vindo essa corrente já como algo meio que estabelecido, né, de que Constantino se usou da influência da igreja para usufruir disso politicamente, até mesmo porque tinha um conflito lá com os irmãos dele, né? E ele quis se sobressair no meio de tudo isso e usou a influência da igreja, que disse que a igreja tinha grande influência na sociedade, já era um movimento que estava em franco crescimento e era gigante. Bom, isso a gente já descarta a partir dessa nova interpretação. Mas como é que você faz essa construção e você recorre a esses documentos? Quais são as documentações que você usa para responder essas questões de forma problemática, assim? Tá, bem. Eu acho que a gente pode pensar as documentações, né? Tanto literárias como materiais, e, e apontar um pouquinho a respeito de cada uma delas, e mostrar que essas diferentes leituras a respeito de um mesmo imperador e de um mesmo processo que está se dando ali no início do quarto século, pelo menos nas primeiras 4 décadas, como que elas se mostram para a gente, né? Mas também, em paralelo, é interessante pensar nos episódios, né? Por isso que eu te perguntei sobre a possibilidade de nós abordarmos um pouquinho a respeito dos episódios ou dos fatores principais ali para que quem está nos ouvindo consiga se situar junto com a gente em relação ao tempo que a gente está explorando, tá? Por exemplo, o início do quarto século é um período curioso para o Império Romano, interessante até, porque desde o finalzinho do século anterior, o terceiro século, ali por volta de 292, o imperador Diocleciano, que eu já citei anteriormente, ele teria transformado o sistema de domínio, de governo, né, para usar um termo mais moderno, né, do Império Romano em uma tetrarquia. Ou seja, o Império Romano era, desde 292, dominado por 4 imperadores. Tá? Então, quando o Constantino se torna imperador em 306, com a morte do seu pai Constâncio Cloro, ele já se torna imperador dentro desse sistema. Ele tem que dividir o poder com mais 3 caras, tá? Com mais 3 imperadores romanos. E como que era essa distribuição, né? Parte do território do Ocidente ficava dividido em 2, né? E parte do território do Oriente dividido em 2 também. Então, você tinha no Ocidente um Augusto e um César. O César é uma espécie de vice-imperador, porque o Augusto tinha mais autoridade, ficava na capital, né? Enquanto regiões mais periféricas ficavam para o César. No Oriente, vai ter um Augusto e um. E né, com a morte do seu pai em 306, ele primeiro se torna. Mas
a documentação literária que o defende, que no caso, sobretudo aí tem um destaque para o Eusébio de Cesareia, entende que ele teria sido, desde o início, reconhecido como Augusto. Mas quem foi que reconheceu Eusébio como Augusto logo de imediato? Teria sido o próprio Deus. Ou seja, aí entra a característica da escrita do Eusébio de Cesareia. É uma produção literária, uma narrativa, né, escrita, uma documentação escrita. Eu falo assim, enfatizo isso porque existem narrativas e documentações que não são escritas, que são materiais de diferentes formas, e vamos falar um pouquinho sobre elas também. Mas nessa documentação escrita, o Eusébio de Cesareia, ele faz questão de dizer que existe uma providência divina guiando todos esses acontecimentos. E não só guiando, mas direcionando, adjetivando, e é nesse sentido, nessa linha de pensamento, de raciocínio, que ele vai acabar dizendo, por exemplo, que o Constantino ele é escolhido por Deus, o Deus que eu falo é o Deus dos cristãos, né? Ele é escolhido pela providência divina e é o próprio Deus quem o reconhece não como César, mas como Augusto. Então, o que vai acontecer? Diante desta hipótese, não tem por que ele ficar responsável por uma parcela do território do Império Romano que caberia a um César cuidar. Ele tem que ir para as regiões mais proeminentes. E, no caso, como ele está no Ocidente, a região mais proeminente é exatamente a cidade de Roma, né, e os seus arredores. Ele, como herdeiro do trono de seu pai, era responsável por outra parcela do território romano do Ocidente. Ele era responsável pela Bretanha, pela Gália, pela Espanha. Então, eram naquele momento ainda regiões mais periféricas. Então, o grande empreendimento dele vai ser conquistar todo o Ocidente para que depois ele possa conquistar o Império Romano todo, pondo fim àquele sistema chamado tetrarquia para se tornar um monarca. Tá? Então, esse é o cenário político de Roma. É uma tetrarquia, são 4 imperadores. E o grande objetivo, a grande ambição de Constantino é o quê? A grande ambição dele é fazer com que Roma volte a ser uma monarquia e quem se torne e que ele mesmo se torne um monarca, né? Ele quer ser o único imperador. E há uma convergência aí de ideias. Por quê? Porque a tradição religiosa romana com a qual ele rompe ao aderir ao Deus dos cristãos, ela é politeísta. São vários deuses. Tá? E o cristianismo, né, o movimento cristão naquele momento, apesar de toda a pluralidade que pudesse existir na religião cristã, e esse é um outro tema que a gente pode abordar uma outra oportunidade, Eric, né, de que existiam vários cristianismos e não um só, mas, grosso modo, a gente sabe que o cristianismo, por ele ser uma vertente que nasceu dentro do judaísmo, ele se identificava e ainda se identifica como uma religião monoteísta, ou seja, que cultua só um Deus. Então, veja, há uma convergência aí de propostas, né? Nessa construção literária do Eusébio de Cesareia, há uma convergência, né? Ou seja, você tem um Deus, você tem a ideia de que você tem uma igreja, uma religião verdadeira, não se trabalha com a hipótese de pluralidade religiosa, de várias religiões, não. Todas as religiões são falsas. A religião verdadeira é só a religião dos cristãos, na narrativa do Eusébio. Não só do Eusébio, como de quase todos os cristãos. Eles tendem a dizer isso, né? E isso converge com a ambição, o objetivo político do Constantino, que é de que volte a existir um só império, e não mais aquele império fragmentado em 4 partes. E um só imperador, e não 4 imperadores. Então a lógica desse Constantino apresentado por Eusébio, ou eu diria de maneira mais direcionada, né? A lógica dessa narrativa elaborada pelo próprio Eusébio é esta, né? Um Deus, uma igreja, um imperador, um império. Tá? E pensando agora um pouquinho mais em termos de fontes literárias, né?
como que a gente sabe desse Constantino que se tornou cristão? A gente sabe disso graças à obra do Eusébio. Ele, particularmente, tem vários livros escritos, mas a respeito de Constantino são 3 documentos em particular, sendo eles a História Eclesiástica, que teria sido escrita em quatro edições, né, feitas por ele, né, ela passou por 4 revisões e edições, sendo que a última edição, a 4ª edição, teria sido finalizada no ano de 324, contendo 10 livros, ou 10 rolos, né, como se organizava na época, né? Eram 10 rolos, 10 volumes, e que davam forma a um livro só, a um documento só. Depois nós temos a Vita Constantini, que é mais tardia, é a Vida de Constantino, é uma obra que infelizmente nós não temos ainda em língua portuguesa aqui no Brasil, é uma espécie de biografia de Constantino. Outros críticos literários vão dizer que não é propriamente uma biografia, mas é quase que uma hagiografia, né? Ou seja, Constantino é apresentado por Eusébio quase que como um santo, né? Pensando nas hagiografias tradicionais da Idade Média, por exemplo. E tem os discursos que vão dar forma a um documento menor chamado Laus Constantini, ou Elogios a Constantino, né? Que são 2 discursos de Eusébio de Cesareia pronunciados em diferentes ocasiões. São esses 3 documentos, basicamente, que narram esse enredo, essa sequência de episódios que marcam essa suposta aliança do imperador com a igreja, do império com a igreja também. Tá? Agora, pontuando alguns episódios em particular que marcam aí essa aliança, nós temos, como já disse, em 312 a conversão de Constantino, que teria se dado ali numa das suas batalhas em busca desse restabelecimento da monarquia e, consequentemente, queda da tetrarquia. Nós temos, em 313, né, logo no ano seguinte, a assinatura e promulgação de um documento tradicionalmente conhecido como Edito de Milão, mas que há problemas em torno disso, porque é um documento que foge dos formatos de um edito, que não teria sido produzido propriamente em Milão. Então, a nomenclatura Edito de Milão é cheia de problemas aí, mas a historiografia tradicional costuma fazer menção a esse documento. Por quê? Porque o Edito de Milão teria sido aquele veículo por meio do qual Constantino e os seus aliados, no caso um deles, por exemplo, é Licínio, o imperador lá no Oriente naquele momento, teriam concedido liberdade religiosa aos cristãos. Então, o que acontece com o Edito de Milão? Com o Edito de Milão, aquela perseguição empreendida por Diocleciano no ano de 303, ela é finalizada, ela é terminada. Então, os cristãos passam a ter liberdade de culto e se tornavam livres para cultuar o seu Deus, e a sua religião se tornava lícita, né? Não era mais um movimento que tinha que viver na clandestinidade, fugindo das perseguições legais do Império. Então é um documento aí decisivo para a história desse movimento que está se tornando aos poucos uma religião institucionalizada. Eu citaria também, Eric, em 325, o Concílio de Nicéia, que teria sido aí convocado pelo próprio imperador romano. Tá? O Concílio de Nicéia é considerado o primeiro concílio ecumênico da história da religião cristã, e nele, dentre outras coisas, teria sido decidida uma questão que os teólogos gostam de chamar de questão cristológica, né? Ou seja, defendia-se que Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, era propriamente Deus, né, em forma humana. Né? E isso se deve a uma reação a uma controvérsia entre os próprios cristãos, promovida por um líder, uma espécie de um presbítero da época, de uma cidade periférica, de uma região periférica, na região de Alexandria,
chamado Ário, que dizia que Jesus não era divino, Jesus era uma pessoa humana como qualquer outra, dotado de talentos, né, de dons divinos, né, que teria sido a primeira criação de Deus na história da humanidade, mas não era divino, não era Deus encarnado. Então a briga foi exatamente essa que o Concílio de Nicéia procurou resolver, e no fim das contas o que se decidiu era que esse Ário estava equivocado, e aí daí para frente essa cristologia nicena, né, vamos dizer assim, que entendia Jesus de Nazaré como divino, como Deus em forma humana, né, Deus encarnado, ela vai ganhando cada vez mais forças dentro da teologia cristã. Eu demarcaria também o ano de 330 como importante, porque vai ser quando Constantino vai fundar a cidade de Constantinopla, na antiga Bizâncio, onde hoje é Istambul. E dando início ali também a um novo processo na história, não só do Império Romano, mas também da cristandade, né? Porque igrejas vão ser construídas supostamente sob ordem dele. Nós vamos ter também na região da Palestina construções de igrejas promovidas e lideradas pela mãe de Constantino, Helena. Então são datas e episódios importantes, 312, 313, o Edito de Milão. Em 324 eu não citei, mas teve a batalha de Crisópolis, né, que pôs fim definitivo à tetrarquia, foi quando Constantino derrotou Licínio, até então seu aliado, e conseguiu definitivamente se tornar o monarca. 325 Concílio de Nicéia e 330 a fundação de Constantinopla. Constantino vai morrer em 337, Eusébio em 339. A obra, a vida de Constantino, vai ser concluída em 339, 2 anos depois da morte do imperador. Tá? Há encontros e desencontros nas narrativas de Eusébio, História Eclesiástica e Vida Constantini, por exemplo, em relação a como se deu a batalha de 312 da Ponte Milvia, onde Constantino teria derrotado Maxêncio para conquistar a cidade de Roma, né? E consequentemente ali se tornado um imperador cristão, né? Teria sido o primeiro imperador cristão da história desde então. Então, eu acho que Eusébio de Cesareia, enquanto documentação literária, é a principal. Nós temos um documento paralelo e simultâneo ao de Eusébio, Eric, que é a obra sobre a morte dos perseguidores de um autor chamado Lactâncio. Tá? Só que o Lactâncio, ele é um autor, eu diria, até mais panfletário do que o Eusébio, porque é uma obra bem simples, sintetizada, e que visa mostrar a seguinte tese, né, a seguinte opinião, né? Todos os imperadores que perseguiram os cristãos até a época de Constantino morreram de mortes trágicas por castigo divino, enquanto aqueles que não perseguiram os cristãos, como o próprio Constantino, seu pai Constâncio Cloro, e aqueles que viriam depois que se tornariam cristãos, morreriam mortes naturais porque não teriam sofrido castigo divino, uma vez que não perseguiram os seguidores, os praticantes da religião verdadeira. Só que o Lactâncio ele morre ali por volta do ano 320, então muito daquilo que o Eusébio relatou, o Lactâncio não relatou porque ele morreu antes, né? Ele morreu em 320. Ele teria sido contratado pelo próprio Constantino para ser uma espécie de preceptor de um dos seus filhos na corte, né, o Crispo, que era o filho mais velho de Constantino. Então ele era muito próximo do imperador. Agora, fora essa documentação literária, a obra do Lactâncio e as obras do Eusébio, eu chamaria atenção, Eric, para a documentação material. E aí eu acho que só agora é que eu começo a responder propriamente a tua pergunta, né? Ou seja, aqui que nós podemos recorrer para poder defender essa hipótese problemática em torno de Constantino e dessa sua aliança com a religião dos cristãos, e consequentemente dessa aliança entre império e igreja, né? Porque a documentação material, diferentemente da literária,
ela nos apresenta outros cenários, e eu diria até mais, outros protagonistas no que diz respeito à relação do imperador com a religiosidade, ou a espiritualidade, ou a religião de seu tempo. Por exemplo, se nós observarmos os relevos do Arco de Constantino, que é um monumento que certamente já existia, mas que foi reinaugurado no ano 315 pelo Senado romano, e fica a poucos metros do Coliseu romano, né, do Teatro Flaviano, né, famoso Coliseu. Está até hoje lá, inclusive, esse Arco do Triunfo, dedicado a Constantino. Ele teria sido dedicado em 315, exatamente em homenagem pela sua vitória no ano de 312. E boa parte das representações esculpidas nesse arco são representações anteriores àquela época. Eles são representações de outros imperadores, Marco Aurélio, Trajano, Adriano, havendo apenas algumas, digamos assim, inéditas, né? Algumas representações, alguns relevos feitos ali, naquele momento, retratando cenas relativas a Constantino. E o que é curioso, né, nós estamos falando de 315, 3 anos depois da suposta conversão de Constantino. Não há uma menção sequer, nem em forma de imagem, nem em forma de texto. Há uma inscrição, né, uma epígrafe no alto do monumento, tanto na fachada norte como na fachada sul, mas não há menção alguma à divindade dos cristãos ou a essa devoção, essa nova devoção do imperador ao Deus dos cristãos. Muito pelo contrário. O que há em todo o arco é uma sequência de representações, de fatos e de acontecimentos envolvendo Constantino, envolvendo os outros imperadores, onde as divindades romanas participam ativamente dos processos. Vou só destacar aqui duas coisas. A primeira, os relevos que eram referentes a imperadores anteriores a Constantino, Adriano, Marco Aurélio, Trajano, em boa parte deles, os rostos desses imperadores foram adaptados para parecer Constantino. Isso é possível perceber porque se você compara o rosto de Constantino nessas representações com aqueles da estatuária romana, você percebe que são muito parecidos. Então foram adaptados. E além disso, as representações em que tem alguma conotação religiosa, alguma referência a alguma divindade, etc., sempre são divindades da tradição romana. Inclusive, os frisos que mostram o trajeto de Constantino saindo lá da Bretanha para ir até Roma conquistar a capital do Império no Ocidente. Tá? Então você tem a deusa Vitória, você tem a deusa Roma, você tem cenas de sacrifício, de sacrifícios dedicados aos diversos deuses, Hércules, Silvano, Diana. Então você tem uma sequência de cenas no Arco de Constantino que em 315 foram feitos ou adaptados, mostrando um Constantino associado à religião, ainda muito associado à religião tradicional, politeísta, e não aos cristãos. E assim, era muito comum naquele momento se fazer assim adaptações. E o curioso é que, mesmo ele morrendo em 337, ou seja, quase mais de 20 anos depois, né, você não tem inserção de símbolos cristãos ou de nomes relativos à tradição cristã no Arco de Constantino. Então, eu acho que a hipótese tradicional de que o imperador romano Constantino teria, desde então, se dedicado a uma espécie de cristianização do Império Romano é bastante problemática. Tá? É mais fácil a gente defender aquela outra hipótese que você já sinalizou no início, Eric, que é a de uma igreja que quis vou pensar um termo aqui que não existe, né, se imperializar. Né?
é mais fácil a gente dizer que a religião cristã se tornou imperial do que o Império cristão, do que o Império Romano se tornado cristão, tá? Basicamente, eu acho que é nesse sentido que a gente pode pensar na maneira como essa aliança se deu naquele momento. Muito bom, cara. Eric? Nossa, que aula, hein? Tá me ouvindo? Mas tem muita coisa. É, Mas eu estou pulando bastante coisa, viu? Tem muitos detalhes aí não. que quem está nos Mas ouvindo pode obter por meio da leitura, que a gente sim, pode sugerir depois. mas fantástico. Eu acredito que até mesmo nesse diálogo aí entre o que o Constantino aquilo que o Constantino podia ou não obter com a religião cristã, ele talvez, como bom político, ele falou, por mais que seja uma minoria ou seja um, um pequeno montante ali, pelo sim, pelo não, fica por aí. Pode ficar que você, É. quem não subtrai, soma, né? Então, talvez Eu acho que a gente não pode desconsiderar 100% a tese do Burckhardt, né, de Uhum, que Constantino não tinha o seu lado político nessa aproximação. sim, Sem sim. dúvida ele tinha. Né? O que eu acho que o Vane faz ao problematizar a tese do Burckhardt é o seguinte: o Constantino ele pode ter pessoalmente de fato se tornado um cristão. Isso daí vai fazer diferença na nossa interpretação, entendeu? Vai fazer diferença no sentido de pensar que ele se aproximou da religião dos cristãos, isso é indiscutível. Agora, se houve uma sinceridade da parte dele ou não, isso cabe aos teólogos avaliarem, pensarem, mesmo porque o conceito conversão, o historiador, ele não está tão preocupado em Sim, definir, em compreender, né? assim, Agora, desconsiderar totalmente a hipótese de uma aproximação, não digo por interesse, mas de caráter político é ingenuidade também, lógico, né? sim. Constantino, era tão cristão quanto Fernando Henrique era católico, né? É católico. E assim, a impressão que dá é que nós temos um imperador Constantino que quer se dar bem com todos os lados. Ele Uhum. quer, se ele se tornou cristão, ok, ele quer se dar bem com os cristãos. Você vai ver que em pouco tempo ele vai começar a usar os símbolos que fazem referência à fé cristã e à sua conversão aos cristãos. Né? Eu não falei aqui, por exemplo, da famosa visão mística que ele teria tido na noite anterior à batalha da Ponte Milva, em 312, antes de derrotar Maxêncio, do Ki e do Rho, né, que são as duas letras gregas iniciais ao nome Cristo, né, e que ele teria supostamente visto, né, no céu, depois em sonho, com a seguinte mensagem divina, né, se você usar esse símbolo, você vai vencer a guerra. Né, Deus Uhum. teria dito isso para ele. E aí ele teria, segundo Segundo Lactâncio, Eusébio, né, né? e aí já o Lactâncio fala que ele pegou esse símbolo, pintou nos escudos dos soldados, né? Do dia para o outro, né? Aqueles estandartes, né? Ele conseguiu colocar o símbolo e tal. Tem os filmes, esses documentários loucos aí que aparecem de vez em quando na History Channel, na National Geographic, que são interessantes assim para você tentar ver o cenário e tal, mas que retratam bem essa maneira como Constantino lidou com essa visão que ele teria tido e aí esse símbolo ele é marcante, né? Porque uma tradição se inventa a partir daí, né, Eric? E aí você vai ter esse símbolo depois aparecendo em algumas moedas, mas não de maneira muito ampla, sabe? Quem vai realmente usar esse símbolo depois nas cunhagens monetárias vão ser os imperadores sucessores a Constantino, seus filhos e outros que vieram depois. Ele Sim. mesmo não tanto. Tá? Agora, se você vai para a estatuária, você não tem uma estátua de Constantino com representações cristãs. O próprio arco de Constantino que eu falei há pouco, você não tem o nome do Deus cristão, você não tem este símbolo, você não tem a cruz, você não tem nada, né, da religião cristã nesses símbolos. Então, eu acho que essa ausência de símbolos cristãos
em representações materiais da época, daquelas que estão aí até hoje preservadas, né, graças aos arqueólogos que conseguiram preservar, algumas serem descobertas em escavações, como algumas estátuas e moedas, etc. O que mostra para a gente? Mostra para a gente que, primeiro, a descrição toda feita pelo Eusébio e pelo Lactâncio, sobretudo por Eusébio, porque ele ocupa, a obra dele pega mais tempo, né? Eu disse que o Lactâncio morreu em 320, então Eusébio consegue narrar mais fatos, mais acontecimentos. Essas obras têm que ser lidas com muito critério crítico, não como verdades absolutas, né? Mesmo os fatos, né? Elas têm que ser lidas de maneira muito crítica, né? E não como representações fiéis à história, aquilo que aconteceu. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né, a gente tem que observar que aquele Constantino destas obras, do Eusébio de Lactâncio, que se dedicou à cristianização do Império, não é o mesmo Constantino das representações materiais. E a gente já não pode mais pensar a história daquela maneira, né? A documentação escrita é que vale, a documentação material ela vai confirmar ou não o que diz a escrita. Não, a documentação material é tão importante quanto a escrita, por vezes até mais, né? Ela pode até nos mostrar um outro cenário e mostrar o quanto que a documentação escrita foi manipulada, foi costurada exatamente para atender interesses dos seus escritores, dos seus autores. Mas por trás da documentação material também existem interesses, ideologias, opiniões, né? Esse é o lado subjetivo da história e da documentação que a relata, né? Então, eu acho que é importante por isso, né? Olhar para essas documentações de maneira crítica, mas que há uma aliança se estabelecendo entre igreja e império a partir daí, isso é indiscutível, né? Então, o que a gente pode entender até então é que, assim, realmente a fusão de cristianismo, de igreja com política se deu nesse império de A partir desse Constantino. momento, Exato. A partir daí a gente problematiza como ela se deu, né? Se ela foi uma relação mais voltada para se o Eusébio, se o Constantino realmente se converteu, se o Constantino realmente era um devoto do Deus cristão ou não, se a igreja tinha esse papel proeminente todo no Império de Constantino ou não, né? Problematizando, como você falou, comparando as provas materiais, arqueológicas com as escritas, né? Que basicamente o que a gente acaba tendo de escrito é aquilo que os cristãos escreveram, Eusébio e Lactâncio, mas a gente... Só, o Eric, é importante, foi bom você falar isso pelo seguinte: nós vamos ter uma versão de toda essa história, de todo esse cenário e desses acontecimentos, escrita por um pagão, né, por um politeísta, só que bem depois, só no final do quinto século e final do quinto século e início do sexto, que é Zósimo, que ele vai narrar esses mesmos acontecimentos, só que na perspectiva contrária, né? Mas ele A acaba princípio usando são só cristãos mesmo. E provavelmente ele acaba usando também como argumento os próprios escritos cristãos, né? Acho que não sei se ele tinha mais Isso. fontes na época. Ele recorre a alguns documentos, né, que, como Eunápio, né, que é uma documentação praticamente toda perdida, e outros autores, mas ele também faz as suas referências à maneira como o Eusébio, para ele, o Eusébio e o Constantino do Eusébio são a representação melhor possível da queda do Império Romano, ou seja, para ele, o Império Romano ruiu da maneira como ruiu, graças ao Constantino, que teria traído a tradição religiosa, né, romana. Então, veja, ele é tão providencialista como Eusébio, só que no sentido oposto, né? Ele fala, olha, se ele não tivesse trocado de Deus, né, Roma nunca teria chegado à ruína. Então, foi um castigo das divindades aplicado a Roma
por conta desse desvio, vamos dizer assim, né, do Constantino. E, consequentemente, o Eusébio, para ele, é alguém que deturpa a história. Mas essa deturpação da história por parte do Eusébio vai ser mais bem explorada mesmo pelo Burckhardt no século XIX, né? Para ele, o Constantino é um interesseiro e o Eusébio também, né? Uhum, entendi. Não, legal. Desculpa ficar Então, te Jeff. cortando assim, Eric, Não, mas não, é que você vai falando e a gente vai acrescentando, não, né? Vai pensando, vai lembrando e de coisas. continue cortando. Então, legal, cara. Acho que deu para desenhar bem esse panorama inicial aí de como iniciou-se essa fusão de cristianismo, igreja e política, desde desenhando aí já desde do início do século IV. E agora eu queria que você falasse para a gente, te dar mais uma missão aí quase impossível, mas se você puder resumir aí, desenhar isso para a gente, continuar desenhando esse panorama histórico, que você falasse para a gente quais foram os impactos dessa fusão nas épocas posteriores a essa e inclusive até os nossos dias. Meu Deus, segura, Jefferson. Não, a gente está falando do início do quarto século, né? Então a gente está aí separado por esse tempo por nada mais nada menos que 1.700 anos, né? Então assim é bastante difícil a gente fazer até mesmo de forma resumida uma descrição disso, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, no que vai se tornar essa mesma religião cristã que antes era um movimento clandestino, subversivo, né, proibido, perseguido pelo Império, no que ele vai se tornar depois que ele ou ela, né, a igreja ou a religião ou ele, o cristianismo, vem a ser na Idade Média, por exemplo, né, como a instituição mais poderosa do Ocidente, né? Em termos políticos, em termos culturais, em termos econômicos. E isso, eu diria, não que pensando a história como continuidade, muito pelo contrário, né? Eu acho que a história ela até é bastante descontínua do que cheia de continuidades, né? Mas que há efeitos desse processo iniciado lá no quarto século, com Constantino e com a aliança entre império e igreja, eu acho que é inegável, né? E a maneira como os próprios santos e o próprio Jesus vai ser representado na arte sacra medieval mostra bem isso, né? Você tem a partir dali do episódio, do fator Constantino com igreja no quarto século, o nascimento de uma igreja imperial. O que significa isso? Significa uma igreja que vai ganhar uma nova estética, além de ganhar uma nova estrutura política interna. Né? A maneira como vai se organizar, como vai ser a sua liturgia, as suas construções, as suas basílicas, catedrais, né? Elas são bem diferentes do que eram aquelas humildes casas onde eles se reuniam até finalzinho do século III e início do século IV, né, Eric? Então você vai ter toda uma ostentação desse poder imperial com a roupagem cristã a partir, vamos dizer já agora, do finalzinho do quarto século, início do quinto. Na Idade Média, então, nem se fala, né? A gente pensa nas catedrais góticas, por exemplo, a gente pensa, como eu já falei, nas representações de Jesus, nos acordos e conchavos que se estabelecem entre papas, bispos e reis, né? As imposições, as proibições, as censuras. Depois, mais à frente, você vai ter, por exemplo, o Tribunal da Inquisição, aqueles que são considerados hereges, como que eles são tratados. Então, aquela religião antes perseguida se torna perseguidora, censora, capaz de condenar à morte todos aqueles que são considerados seus inimigos, tá?
Então, isso tudo é uma consequência dessa aliança que se estabeleceu lá, no início do quarto século. Depois, quando a gente chega, por exemplo, na reforma, nos movimentos de reforma no século XVI, você pensa aí numa suposta ruptura, né? Você vai ter um movimento que sai dessa igreja toda, vamos dizer assim, corrompida, né? Porque era assim como eles entendiam, né? Os reformadores, que a religião cristã tinha se corrompido, e aí eles vão iniciar uma nova igreja, uma nova cristandade, né? Voltando, o nome já fala reforma, né? Voltar à forma original, ao início. Mas não, eles mesmos se estabelecem os seus acordos, as suas relações de poder e as suas relações, os seus negócios com reis, com príncipes, né? A gente pega, por exemplo, Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, a maneira como a reforma se deu na Inglaterra, se deu nos Países Baixos, na Escócia, a maneira como ela se deu na França. Então, assim, é muito difícil da gente pensar numa religião cristã próxima do que era aquele movimento original, né? Ela vai e vai continuar sempre, e parece que inevitavelmente aliada ao Estado. Essa é uma realidade que parece difícil da gente ver sendo rompida e terminada, né? Acho que a igreja ela já se consolidou como uma instituição da sociedade que não consegue funcionar sem, de alguma maneira, se aliar ao Estado, seja para promover o bem, seja para promover interesses escusos, né? Que tem a ver com a manutenção e o crescimento do seu patrimônio, do patrimônio dos seus líderes, ou para poder de alguma maneira servir aí de meio e de obtenção de votos ou de adeptos para aqueles que estão no exercício do poder do Estado, né? No Brasil, por exemplo, nós tivemos um longo período aí de acordos, né, do famoso padroado da igreja e do império, do poder, juntos, quando os primeiros protestantes chegaram, por exemplo, no século XIX ao Brasil, a Igreja Católica ela era estabelecida como a grande aliada do Estado, né? Por quê? Porque quando os primeiros colonizadores, né, para usar uma nomenclatura aqui da historiografia tradicional, vieram no século XVI, no século XVII, eles vieram junto com padres, com jesuítas, com a igreja. Então, essa igreja que se tornou imperial lá com Constantino e seus sucessores, né? Eu particularmente penso mais que foi com seus sucessores, mas que tem seu marco inicial ali, ela já se torna mais que isso, né? Para usar uma expressão bem nossa, bem moderna, ela na modernidade ela se tornou mais que isso, ela se tornou imperialista, né, Eric? Porque ela quer conquistar territórios, porque isso significa conquistar pessoas e cristianizar o mundo, né? Essa é a ideia. E pensando mais nos nossos dias, né, ou nas décadas mais recentes, em particular em relação aos protestantes e aos chamados evangélicos, nós temos assim uma aproximação brutal, né, das igrejas com o poder político, né? E sempre claramente visando interesses, tanto de um lado como do outro, né? Nós temos as igrejas, ao se aproximarem do poder público ou do poder político, dos partidos, sempre, claro, aqueles que se identificam com seus princípios, com seus interesses, com suas tradições, né, com os seus pensamentos morais, né, e do outro lado a mesma coisa, né, você tem aí políticos interessados em se aproximar das igrejas, porque nas igrejas é onde estão as pessoas que precisam ser convencidas a votarem neles, né. Então é um acordo aí e é uma mão dupla, né. E isso me faz lembrar muito da situação que nós falamos
há pouco a respeito do Eusébio e do Constantino. O Eusébio ele é uma espécie de propagandista de Constantino junto ao povo cristão. Porque quem é que lê Eusébio de Cesareia no início do quarto século? São cristãos, né? São esses que precisam ser convencidos de que agora nós temos um imperador que não nos persegue, mas que nos defende, que faz parte do nosso grupo. É a mesma coisa quando um pastor chega, né, na sua igreja e convence as pessoas a votarem no candidato X, porque ele é aquele que está aliado às nossas ideias, aos nossos princípios, vai defender os nossos interesses, as nossas tradições, os nossos princípios morais, né, e a gente poderia listar aqui, não vou nem entrar nisso, mas quais são as agendas aí desses grupos, né, mais conservadores, na maioria das vezes. E aí esse povo convencido pelo seu líder religioso de que aquele candidato é a melhor opção, votam nele e ele, em contrapartida, vai depois atender os interesses da religião que lhe serviu, vamos dizer assim, quase que de comitê político, né? As igrejas elas são transformadas em comitês eleitorais em épocas de eleição, né? Tudo bem, Eric? Aí tem um sinalzinho? Beleza, não, tá. Jefferson, perfeito, cara. Eu vendo isso daí, pensando talvez nos dias atuais também, eu queria só falar, é um movimento que desde o início a gente vai vendo que ao longo da história, apesar de no início a igreja ser um movimento ainda mais dependente do império do que o próprio império dependente dela, no decorrer do século se tornou um movimento de retroalimentação, né? Onde tanto a política depende da igreja, como a igreja depende da política. E é o que a gente vê hoje, né? Você pega mesmo um Edir Macedo que apoiou Dilma, hoje apoiando um Bolsonaro, e a gente vai vendo isso só para pegar um recorte, pegar um exemplo, claro, né? Mas a gente vê isso. Pode falar. A gente vai vendo que assim continua sendo um jogo, né? Tanto a igreja ela se utiliza disso para obter os seus benefícios, como para aprovar leis que favoreçam dogmas dela, para aprovar alguma coisa que seja do interesse dela, e tantos políticos se beneficiam da maneira como os pastores e os líderes têm influência sobre aqueles que frequentam suas igrejas, né? E a gente vai vendo esse... Pode falar. Não, é assim, eu só queria também pontuar uma coisinha, Eric, que é o seguinte, quem está nos ouvindo talvez esteja pensando assim, ele está falando apenas das alianças estabelecidas entre políticos e religiosos ou igrejas de direita. Não, se a gente observar no caso do pessoal da esquerda, é a mesma coisa. Tá? Sim, você tem pastores, teólogos que têm uma agenda mais, vamos dizer assim, inclusiva, mais comprometida com essas questões, né, que normalmente são próprias dos pensamentos de esquerda, né, de inclusão social, de combate à desigualdade, de combate ao preconceito, de repensar, por exemplo, as questões relativas a aborto, a drogas, etc. Enfim, uma série de coisas que uma minoria, né, a gente sabe que é uma minoria da igreja evangélica e também de católicos, né, por exemplo, o pessoal adepto da clássica teologia da libertação, né, que também se aliam àqueles políticos que são de esquerda e fazem o mesmo discurso. Né? A diferença é o conteúdo, que é inverso, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que independentemente de qual lado você esteja, esse mecanismo da aliança entre a religião e a política, de dialogar e unir forças para poder tentar consolidar na sociedade os seus
princípios, as suas ideias, os seus interesses, está tanto de um lado como do outro, entendeu? Então, por que eu disse que parece inevitável essa ruptura da igreja com a política, né? Ou da religião com a política? Porque isso já está consolidado, tanto para aqueles que estão interessados na questão do patrimônio, né? Aqueles que fazem com fins de interesse mesmo, etc., com más intenções, né? Vamos dizer de uma forma mais simples e popular, né? Como para aqueles que estão comprometidos mesmo com agendas sociais, com o avanço, né, da sociedade de uma forma mais progressista, combate à desigualdade, mas assim, a aliança em si é uma coisa inevitável, né? Isso é uma coisa que já está concretizada na nossa sociedade, parece que não tem como mudar, como fugir disso, aquela visão romântica, a igreja não pode se aliar, isso acho que já não existe mais, é uma coisa, como que essa aliança se estabelece e com quais objetivos. Agora, a aliança em si parece que já é uma coisa inevitável de acontecer, né? Principalmente em épocas eleitorais aqui no Brasil, né? E mesmo porque a gente não está falando também que assim, toda aliança política é negativa, né? Tem que enfatizar também que ali é inevitável que você, se você compactua de um projeto, você o apoie, você tente explicá-lo para quem você tem alcance, né, para que essas pessoas também entendam o projeto e, caso sintam a vontade, também possam aderir ao projeto. Então, não é bem uma fuga dessa retroalimentação, né? O problema é quando os motivos são escusos, né? Isso. E eu acho que uma das formas de você perceber se há interesses escusos ou não é exatamente aí quando há ou quando não há essa frase que você usou bem aí, Eric, né? Quem está à vontade para aderir a esse mesmo projeto. Se você tem um discurso de imposição do tipo, se você está aqui, você tem que aderir a esse projeto, você tem que apoiar esse candidato, esse é o nosso candidato, você já tem que ficar com o pé atrás. Você já tem que começar, peraí, alguma coisa está errada, porque ele não está propondo, ele está impondo, né? Agora, quando você tem uma apresentação de proposta e tal, mas respeitando a liberdade das pessoas para que elas escolham e para que elas declarem, inclusive naquele meio, que elas não estão de acordo, aí tudo bem, aí você percebe que a sua leitura a respeito de tudo isso, ou mesmo seu apoio a esse ou aquele candidato, ou aquele partido, é uma coisa séria, mesmo que você discorde dela, entendeu? O grande problema é que, na maioria das vezes, a coisa se dá de uma maneira muito impositiva, muito normativa, né, Eric? Acaba os líderes religiosos fazendo com o político em questão, assim como Eusébio fazia com Constantino, né? Que o novo Moisés, Exato. criando uma tipificação, né? Exato. Ele legitima, ele procura legitimar a figura de Constantino junto aos cristãos quando ele compara Constantino a Moisés, a Davi. Ele faz comparações, em alguns momentos, para você ter uma ideia, até ao próprio Jesus, que é a figura maior, né, para os cristãos, né? Para eles, inclusive, naquele momento, Deus em forma humana. Então, veja, se você está comparando o imperador à figura do Deus encarnado, que era Jesus de Nazaré, veja a que ponto vai a apelação do discurso do propagandista, no caso Eusébio, né? O mesmo acontece hoje em dia, é só você observar o conteúdo dos discursos, das apologias, das defesas que os pastores muitas vezes fazem a esse ou aquele candidato, né? Tem gente chega a ser absurdo. Tem gente comparando o Messias ao Messias? Exatamente, né? É o libertador, né? E assim, ainda que isso custe abrir mão de alguns princípios basilares da sua fé, da sua tradição, né? Os cristãos, por exemplo, fazerem defesa ao uso de armas, a violência pela violência, né? A meritocracia, sabe?
às vezes a impressão que dá é que eles não entenderam o seu próprio livro sagrado. É uma Aham. coisa, né? Se a gente fosse entrar aqui, é uma outra conversa. A gente pode outro dia combinar aí de bater um papo para falar só a Com respeito disso, certeza. né? A religião que não entende o seu próprio livro sagrado, né? Ô, Jeff, então, cara, Beleza. acho que dentro disso tudo, a gente, claro que não ia fazer senão a gente ia ficar aqui dias falando sobre esse assunto, mas agora a pergunta que eu acho que talvez seja mais fácil para você para fazer para um historiador, que é perguntar do futuro. Diante de tudo que a gente falou, qual é a sua opinião e o que a gente pode esperar para o futuro dos vínculos entre religião e política, cristianismo e política, para amanhã, baseado no que a gente tem hoje? Ó, dizem que o historiador, alguns dizem que o historiador só estuda o passado, né? Tem aqueles que já falam que o historiador estuda também o presente. E agora você está propondo que o historiador também pense o futuro, né? Mas não está errado, porque Inovando, né? mas isso tem a ver porque eu tenho lido agora alguns livros, né, que eu até 2 meses atrás eu não conseguia parar para ler por causa dos compromissos do doutorado e tal, mas agora eu estou conseguindo até meio que desintoxicar, né, das leituras que eu tive que fazer e ler coisas que eu tinha vontade de ler e não conseguia por tempo mesmo. E, por exemplo, eu tenho lido textos que escritos há 10 anos, há 15 anos, Eric, que já pintavam esse cenário que nós estamos vivendo hoje, para você ter uma ideia. Eu acho que tem a ver um pouco com isso que você está falando, entendeu? Eu estou lendo, por exemplo, vou pedir a sua licença para citar, eu estou lendo um livro do Frei Beto chamado A Mosca Azul, que ele escreveu e publicou em 2006, né? Já no finalzinho do primeiro governo Lula, do qual ele fez parte. Ele trabalhou nos primeiros 2 anos, né, naquele projeto lá do Fome Zero e tal. E ele começa a falar umas coisas, cara, que como quem diz assim, olha, da maneira como está vai acontecer isso, da maneira como está é inevitável que aconteça aquilo. E hoje, cara, parece que está assim se cumprindo tudo aquilo que ele denunciava ali naquele livro, sabe, Eric? E olha quanto tempo faz 13 anos, cara. Então, assim, eu acho que pelo que a gente observa, em particular desse tema que a gente propôs conversar hoje aqui, de aliança entre igrejas e política, eu acho que as expectativas não são muito boas, não, cara. Eu acho que a situação tende a piorar mais ainda, né? E eu acho que o embate a isso deve se dar dessa maneira, assim, não só para aqueles que são militantes, que não concordam com esse tipo de postura, mas no campo da cultura, das discussões intelectuais, sabe? A gente o tempo todo está denunciando isso como uma coisa anormal e que, embora eles falem o tempo todo em nome da integridade, do combate à corrupção, a gente precisa o tempo todo estar denunciando que eles é que estão promovendo a corrupção ao fazer isso. Porque quando você tem uma igreja se aliando ao poder político com esses interesses, você percebe que existe uma corrupção em funcionamento, acontecendo, entendeu? Se você for cavucar mais ainda, você vai descobrindo aos poucos os detalhes de toda essa podridão aí, entendeu? Então, assim, eu acho que o cenário que se avizinha aí, né, nos próximos meses, e pensando em termos de longo prazo, aí nos próximos anos, não dá muito para a gente ter boas esperanças, não. Eu acho que essa aliança entre religião e política ela tende a se intensificar ainda mais. Agora, em contrapartida, a resistência também vai aumentar, entendeu? Tanto por parte daqueles que são militantes políticos, como por parte daqueles que estão fora desse cenário, mas contrários a ele, entendeu? Na academia, na cultura, na arte, né?
no teatro, os artistas, né, na música, nas escolas, os professores que, em meio a essa tentativa de mordaça, né, o tempo todo agora, tentando silenciar os professores, eu acho que eles ainda têm uma voz de resistência que vai conseguir não ser silenciada, tá? E assim, vamos esperar os próximos, pensando em termos de Brasil particularmente, Eric, vamos esperar os próximos dias, os próximos meses, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ver demissões de ministros, porque nenhum governo começa e termina depois de 4 anos com o mesmo ministério. Esse não vai ser diferente. Então, quer dizer, vai chegar uma hora que essa estrutura que está aí, esses nomes que estão aí, não vão se sustentar, não vão se manter, vão ter que ser trocados, entendeu? E por que terão de ser trocados? Porque erraram em alguma coisa ou outra, não só por causa de escândalos ou coisas do tipo, né? Eu acho que um exemplo claro, cara, dessa aliança espúria aí que a gente tem, dessa política mais conservadora com essa religião mais conservadora, por exemplo, para nós aqui, é essa ministra da família, né? Essa senhora aí que é pastora também, mas assim, eu não quero entrar aqui no mérito de julgar, de criticar mesmo, porque não é essa a nossa proposta aqui. As convicções religiosas dela, entendeu, Eric? Mas assim, sempre se falou que eles teriam ministros técnicos. Bom, o tipo de leitura, de agenda e de proposta que eles têm, a gente já sabe, ok. Eles são conservadores, são neoliberais, são conservadores nas questões morais também. Mas, assim, se tem uma coisa que eu não vejo naquela senhora, é técnica. É capacidade técnica para estar à frente de um Ministério da República. Entendeu? Então, acho que esse é um ponto, né? A ser pensado. Então, assim, eu acho que a gente deve aguardar, esperar os próximos meses aí e não com muita esperança, mas isso não significa que a gente tenha que desistir de fazer a nossa resistência, cada qual em seu ambiente, em seu campo de convivência, de trabalho, de discussão, de conversa, de diálogo, sempre com respeito, né? Sempre com muita consideração pelo outro, porque a gente sabe que uma boa parte do eleitorado do Jair Bolsonaro, Eric, é composta por pessoas que não têm informações, né, cara, que estão, em linhas gerais, no mesmo barco que a gente, né, querendo um Brasil melhor, um país melhor para todo mundo. Sim, a diferença, né, a diferença é que eles defendem outras bandeiras, mas muitos deles não sabem nem por que defendem, né, não tem a base mínima assim de leitura, de informação, né, de capacidade crítica mesmo, né? Então esse é o problema, né? E que é interessante, né? Não concordar com o Bolsonaro para ele significa ser de esquerda e não tem nada a ver. Né? Tem muita gente que não é de esquerda que não concorda com ele, com as propostas dele. Então assim, eu acho que a coisa está tão bagunçada do ponto de vista da informação, Eric, que a gente precisa mesmo aguardar, fazendo resistência quando necessário e também não ser bitolado, né? Qualquer coisa que a gente, todo dia, qualquer coisa que os caras fizerem, a gente já vai para cima. Não, eu acho que é esperar um pouco também e ser cauteloso, inclusive na hora de fazer alguma crítica. E no que diz respeito à aliança política e religião, como eu disse, é uma coisa que é um fenômeno, né, que já está consolidado, isso não vai, que já deixou de ser fenômeno, passou a ser uma realidade. A diferença está em que tipo de propostas essas alianças apresentam para a sociedade. E a partir dessas propostas é que a gente vai saber se é uma aliança que vale a pena ser defendida ou é uma aliança que deve ser combatida, denunciada, criticada. Eu acho que é por aí, beleza. Eric. Não sei se. Jeff, foi bom, mas eu quero cutucar mais você, cara. Olha só, tudo bem, imagina, entendi, respondeu bem, mas eu queria que você me falasse assim, qual sua visão para daqui, imagine só
4 anos aí do novo governo, mais depois uma reeleição, mais 4 anos. Como você imagina o cenário daqui 8 anos? Você imagina uma distopia onde todo mundo vai estar já entregue a tudo isso, que vai ser posto e que estão tentando estruturar aí na canetada? Ou você acha que vai haver uma resistência, vai haver talvez isso tudo sendo exposto assim à flor da pele possa mesmo muitas pessoas também vir a acordar e despertar para isso, e talvez a gente formar também pessoas com uma visão crítica maior, assim. O que você acha? Qual é a possibilidade maior da gente ter como panorama daqui 4, 8 anos? Então, são incógnitas, né, Eric? A gente espera que daqui 4 anos, não tem que esperar 8, a nossa população já esteja mais esclarecida. O grande problema é que o nosso povo, que muitas vezes acorda só quando se mexe no bolso. Né? Mexeu no bolso, aí o povo acorda e percebe que não valeu a pena. Tomara que não precise chegar a esse ponto, né? Que não chegue a esse ponto. Mas eu espero que daqui a 8 anos, nós tenhamos uma mudança de pensamento na sociedade brasileira. Esse é o primeiro ponto. Que a nossa sociedade esteja mais amadurecida culturalmente, intelectualmente, né? Que ela possa, apesar do que se mostra por aí no que diz respeito à cultura e educação, do que eles querem fazer, que a própria população possa, na contramão disso, se informar, buscar informação, buscar leituras, sabe, por conta própria, como muitas pessoas fazem, que a própria esquerda ela possa se reinventar, porque eu acho que a nossa esquerda brasileira, né, eu falo nossa porque eu me identifico com ela, isso não é segredo para ninguém, mas ela possa se reinventar, né, porque ela ainda é muito imatura, eu acho que na maneira de fazer política, de fazer militância, sabe, numa coisa eu acho que a gente precisa concordar com algumas críticas que eles fazem. Ela, em alguns momentos, a esquerda brasileira é muito vitimista, sabe, Eric? Eu acho que não é por aí, né? Ela tem que ser autocrítica, né? E às vezes ela não é. E ela precisa se informar mais, precisa ler mais, precisa buscar mais, né? Para poder desenvolver esse amadurecimento. Senão esse amadurecimento não vai vir. E eu espero que nós tenhamos uma reviravolta aí no cenário político também, né? Que mesmo não sendo uma volta da esquerda ou de movimentos que se identificam como de esquerda, que haja uma rápida queda aí dessa extrema direita, né? Porque esse é um grande problema, né? Eu acho que o problema não foi só o fato de a esquerda ter se enfraquecido e caído. O problema é quem entrou no lugar, entendeu? Então, assim, essa extrema-direita ela precisa ser exposta àquilo que de fato ela é, né? Hipócrita, demagoga, corrupta, e isso as pessoas precisam perceber e elas vão perceber em pouco tempo. Essa é a minha expectativa. Legal, Jeff. Acho que Tá bom? com essa aí a gente fechou. Eu só queria te pedir para você... Aqui a gente vai para uma parte onde a gente indica as dicas para aprofundamento do tema. O que você tem aí para indicar para os nossos ouvintes, para eles poderem aprofundar esse tema aí de política e religião ao longo da história e desenvolver um pensamento crítico em cima disso tudo? Tá. Eu vou indicar alguns livros, tá, Eric, que têm sido os meus livros, não de cabeceira, né, mas que têm me acompanhado aí nos últimos anos, aí nos últimos
4, 5 anos nessas pesquisas de doutorado, mas alguns deles até antes disso, né, na época do mestrado, porque assim, eu tenho estudado esse tema das relações de poder entre igreja e Estado, né, não só igreja e império, mas igreja e Estado, religião e Estado, desde das minhas graduações, Eric. Então, a bibliografia ela vai se ampliando a cada ano. Mas assim, eu indicaria para esse olhar, em particular daqueles temas que nós estudamos, que nós exploramos no início da nossa conversa, bom, em termos de clássico, né, eu indicaria a leitura História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, que nós já temos publicada no Brasil. Eu indicaria a edição da Paulus ou da Fonte Editorial. Eu gosto muito da edição da Paulus pelos comentários e pela introdução, mas em termos de tradução, a da Fonte Editorial me agrada mais. Tá? Curiosamente, me agrada mais do que a da Paulus, a tradução. Tá? Então, é a História Eclesiástica. Mas, assim, alertando ao nosso leitor que faça a leitura dessa obra de maneira crítica, criteriosa. Né? Por quê? Porque se trata de um escritor cristão do início do quarto século, muito apologista, muito defensor da sua identidade religiosa, muito bajulador do imperador. Então, assim, a leitura tem que ser feita com esse critério. Tá? Certo. Eu indicaria a obra do Paul Veyne, Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, publicado pela editora Civilização Brasileira. Eu acho que ele é o autor mais recente das obras publicadas no Brasil. Fora do Brasil, há obras mais recentes do que a do Paul Veyne já, viu, Eric? Mas eu não vou mencionar aqui porque, infelizmente, elas ainda não estão publicadas no nosso país. Se alguém quiser depois entrar em contato comigo por e-mail, eu posso passar essas referências por e-mail para a pessoa, que são obras escritas e publicadas em inglês, em espanhol, em italiano. Mas, assim, no Brasil, a mais recente, assim, eu acho que é essa mesmo, Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, do Paul Veyne. E uma leitura, assim, panorâmica da história do cristianismo e desses acordos todos aí com a política, eu indicaria História do Cristianismo, organizada pelo Alan Corban. História do Cristianismo, para compreender melhor nosso tempo. Olha que curioso, é uma história do cristianismo para entender o nosso tempo. Né? São vários autores convidados por ele para participar dessa obra. E essa obra foi publicada pela editora Martins Fontes, no ano de 2009. Creio que ela ainda esteja em circulação. Eu vou indicar uma quarta e última obra, Eric, que foi indicada para mim pelo meu orientador do mestrado, que eu tive a honra de ter como meu examinador agora na banca do doutorado também. É uma obra que ele traduziu do espanhol para o português e foi publicada pela Paulus, agora no ano de 2018, chamada A Angústia de Abraão, as origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Ou seja, é um autor chamado Emílio González Ferrin, A Angústia de Abraão, pela Paulus. E o Ferrin, neste livro, ele apresenta, né, as 3 religiões monoteístas como sendo aí construídas e desenvolvidas a partir de um mesmo mito fundador, né, que seria o mito de Abraão, que a gente sabe bem é uma personagem lá do início da Bíblia hebraica, lá do livro do Gênesis, e que vai ser apropriado depois pela própria tradição judaica nas suas construções narrativas, pela narrativa do Novo Testamento e depois pelo Corão na tradição islâmica. Uhum. E a maneira como Ferrin desenvolve essa leitura é muito interessante. Então fica aí essas 4 indicações aí, tá bom? Legal, mas quem quiser mais, pode me escrever também depois que eu posso passar alguma coisa complementar. Deixa eu só aproveitar, Eric, antes de despedir, o meu trabalho de doutoramento, creio que daqui uns 20, 30 dias, no máximo, estará disponível no site da biblioteca da Unicamp também. E aí lá tem uma ampla bibliografia, cerca de 30 páginas de bibliografia, tá bom?
Legal, Jeff. Eu também queria indicar aqui, eu não sei se você conhece esse livro, mas ele trata ali do Concílio de Nicéia e começa discutindo da questão da abordagem aí sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Conhece, Jefferson? Ah, conheço bem. Jesus é É Deus. é um livro publicado em 2008. 2008. 11 Isso, aninhos aí, de livro do 11 Jefferson. anos. Porque eu mesmo, quase tudo que eu aprendi sobre história do cristianismo, sobre essas relações de cristianismo e política, sobre a questão da problematização da história, eu aprendi com Jefferson. Então, minha indicação é a própria bibliografia escrita pelo Jefferson, que eu indico principalmente ali tem o Jesus é Deus, que ele conta essa parte sobre como foi que Jesus se tornou a questão da divindade de Jesus, né? Foi discutida e principalmente ali no Concílio de Nicéia, tudo. Que nós E citamos aqui, né? exato. E que foi, acho que foi o trabalho de conclusão de graduação, né, Jefferson? Da História. teologia, isso. Então, E assim, esse livro já está esgotado, Eric. Mas eu coloquei no meu academia.edu. Se alguém entrar lá no tá. academia.edu e procurar o meu perfil, ele está lá completo para ser baixado. Esse livro. É um Depois, livro de umas tudo que a, tudo quase que a 400 gente páginas. tudo que a gente falar aqui eu vou deixar linkado lá no post que vai estar com o podcast. Ótimo. E as pessoas Legal. vão poder usar esses links e ver as indicações. Além desse livro do Jesus é Deus, do Jefferson, também tem o outro trabalho de mestrado dele, que também é fantástico, que é Eusébio Constantino, que conta essa relação aí de amor entre Eusébio e Constantino, e toda e aí o Jefferson aprofunda bastante ali sobre essa temática, é bem bacana mesmo. Vale a pena. Ele foi intitulado pela editora como o subtítulo, né, no caso, O Início de uma Igreja Imperialista. Uhum. Né? Mas assim, a gente sabe que naquele momento, muito mais do que imperialista, a gente viu aqui, é uma igreja imperial, né? É uma igreja que ganha em estética, em poder político, Sim, né? sim. Mas esse caráter imperialista vem depois. Mas o título é esse, para as pessoas saberem, né? Uhum. E talvez e logo vai estar. Talvez quando você tiver o link disponível do seu doutorado, eu também incluo ele aqui para o pessoal Isso. poder também ver lá toda a bibliografia, tudo que você quer. Aí foi um trabalho de pesquisa mais extenso, né, Jeff? Principalmente na parte arqueológica, tudo. Exato, que é uma coisa que foi nova para mim. Até o mestrado eu sempre trabalhei só com documentação literária. Documentação arqueológica foi entrar mesmo no doutorado. Esse que você citou, Eric, o meu trabalho do mestrado, você citou ele na forma de livro, né, que foi publicado. Uhum. Mas ele também está disponível completo para baixar no site da biblioteca da PUC São Paulo, que foi onde eu fiz. Legal. Então, se a pessoa entrar lá, fizer um download lá, ou a gente mesmo disponibilizar aqui, a pessoa vai poder baixar o trabalho do mestrado lá no site da PUC também. Legal. Vou deixar todos os links depois nesse post. Aí a pessoa, quem quiser, pode entrar, baixar aquilo que for livros aqui, pode olhar, pesquisar, ver se tem ainda alguma publicação no Brasil. Se não tiver, tem também estante virtual, pode pesquisar em qualquer um desses locais. Bom, eu acho que é isso, né, Jeff? Fechou? Eu acho por mim fechou, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar em outras oportunidades. Estou à disposição. Vamos pensando em temas aí. Eu acho que é por aí. E eu sei que você vai deixar, mas eu gostaria de falar aí o meu e-mail para o pessoal que quiser entrar em contato com a gente aí, pedir mais bibliografia ou continuar o diálogo de repente, né? Que é caféacadêmico@yahoo.com.br. Caféacadêmico@yahoo.com.br, tá bom? Legal.
Se quiser E entrar em agradeço. contato. Legal. E agradeço a você, viu, Eric, mais uma vez aí Opa, pelo nosso obrigado papo aí. você, Jeff. Sempre é bom falar contigo, cara. E eu também deixo o meu e-mail, que é contato@nadasei.com.br. Se precisar falar qualquer coisa, perguntar, quiser mandar um oi só, sugerir pautas futuras, estamos aí. Jeff, vamos dar um tchau, tchau aí para os nossos ouvintes e até a próxima. Claro.